Assista agora mais uma entrevista do site Espiritismo BH. Nós convidamos para este programa nosso querido amigo Ricardo Melo, que vai trazer para nós a explicação sobre a parábola do semeador. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo, graças a Deus. Muito feliz de poder retornar aqui ao Espiritismo BH, ainda mais para a gente falar de uma parábola tão importante. Isso mesmo, Ricardo. Um prazer tê-lo de volta. Obrigado. Gostaríamos que você explicasse, então, o modelo parábola usado pelo Cristo e por que ele utilizava este modelo. Rapaz, essa é uma pergunta bem interessante, porque assim, a parábola é um recurso muito rico para se ajudar as pessoas a compreender determinadas lições através de uma linguagem figurada, né? Uma linguagem simbólica. Porque o que acontece? A mente humana ela é muito cheia de preconceitos na sua racionalidade. Então, desde aquela época, obviamente Jesus já sabendo disso, ao contar histórias, a gente sabe atualmente que as histórias vão direto para o inconsciente, porque muitos dos ensinamentos que são compartilhados através de uma parábola, de uma história, a nossa barreira racional, cheia de críticas, de pré-julgamentos, não consegue barrar. Então o inconsciente capta. Recentemente a programação neurolinguística mostrou isso de uma maneira técnica e Jesus já fazia isso há mais de 2000 anos atrás. E a forma de oferecer esses ensinamentos de uma maneira que todas as pessoas pudessem receber, quer dizer, uma pessoa culta, uma pessoa com uma cultura um pouco mais simples, que a parábola permite essa democracia da informação, permitiu que esses ensinamentos de Jesus perpassassem, você vê, os séculos, mais de 2 milênios, e a gente continua conversando sobre elas, e a gente encontra pessoas de várias religiões, de várias áreas, refletindo e observando esses símbolos que as parábolas trazem para o nosso crescimento. É um recurso fabuloso, fabuloso. Aliás, se você me permite, em várias outras culturas nós vamos encontrar também parábolas diferenciadas. No hinduísmo há as parábolas hinduístas, entre os muçulmanos há as parábolas deles. Então, assim, esse recurso que Jesus nos trouxe é um recurso, parece que o nosso Criador, de uma maneira geral, já nos oferece a nossa condição evolutiva para a gente compreender ensinamentos profundos que talvez em um determinado momento evolutivo que a gente esteja, a gente não compreenda, mas que o tempo vai ajudando, à medida que a gente vai decifrando essa simbologia com mais maturidade. Ricardo, e todas as parábolas eram compreensíveis aos discípulos diretos de Jesus? Ou seja, ele precisava explicar as parábolas para os seus discípulos? Pois é, precisava. Precisava, porque é complicado. Tem uma fala de Jesus que ele não só trouxe aos discípulos, mas com certeza falava diretamente para nós. Aqueles que tiver olhos para ver que vejam, para ouvir que ouçam. Porque cada um tira da parábola aquilo que ele dá conta. Eu me lembro aqui de uma fala de Emmanuel que eu acho assim de uma profundidade, como sempre, fantástica a esse respeito. Ele não fala diretamente sobre as parábolas, mas fala sobre a compreensão. Aí Emmanuel diz assim, nós tiramos da vida na proporção do que nós temos condições de absorver. Então você vai, por exemplo, para o oceano. Se você tem a proporção de compreensão do tamanho de um copo, você vai tirar um copo. Se você tem um balde, você tira um balde. Se você tem uma proporção maior, sei lá, estou aqui na caixa d'água, você vai tirar maior. Essas parábolas funcionam muito assim. Então, com certeza, mesmo entre os discípulos de Jesus, haviam aqueles mais maduros, aqueles ainda menos maduros. Independente dos discípulos, quando a gente pensa em discípulos, a gente pensa em um contingente muito maior. Havia os apóstolos, que eram os discípulos ainda mais próximos. Tinha um nível de compreensão diferenciada. Então Jesus, com todo o seu carinho, e lógico, compreendendo a dificuldade da humanidade, entender aquela pérola, cada pérola que ele trazia em cada parábola, ele sempre mastigava isso para a gente, nos trazia de uma maneira muito profunda. E a prova de que foi um processo, inclusive pedagógico, muito eficaz, é que nós estamos aqui, 2000 anos depois, falando sobre as parábolas. Quer dizer, se elas não tivessem sido eficazes, teriam se perdido no tempo. As pessoas não teriam entendido nada, o preconceito humano teria feito com que elas se perdessem, o que não aconteceu. Bom, agora eu gostaria que você lesse para os telespectadores, os internautas, a parábola do semeador e que você citasse também onde encontrá-las nos evangelhos. Claro, um maior prazer. Bem, nós vamos aproveitar. Jesus naquela época falava por parábolas, hoje a gente lê as parábolas, olha só, na Bíblia, pelo tablet no celular. Olha só a gente caminhando. Olha, gente, eu vou pegar aqui, Marcelo, fiz a opção, de ler a parábola pelo Evangelho de Mateus, está lá no seu
capítulo 13, a partir do versículo 1, mas nós temos as parábolas nos evangelhos sinóticos, nós temos ainda em Marcos e em Lucas, e aqueles que procuram, né, que gostam de estudar um pouco mais, no evangelho de Tomé, que é o evangelho apócrifo de Tomé, também há a presença da parábola do semeador, que aliás é lindíssima, né? E nos conta Mateus, aqui no seu capítulo 13. No mesmo dia, tendo Jesus saindo de casa, sentou-se à beira do mar, e reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que ele entrou num barco e se sentou, e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Adoro essa frase. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. A outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E logo nasceu. Porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra e dava fruto, muito importante essa parte, um a 100, outro a 60 e outro a 30 por um. Quem tiver ouvidos, ouça. Muito bem, Ricardo. Então, vamos começar com alguns questionamentos, né? Vamos lá. Qual é, de fato, o foco de atenção dessa história? É o semeador ou são os terrenos semeados? Com toda certeza, sim. O semeador, ele acaba sendo um trampolim para a gente compreender a importância dos terrenos semeados, né? Cada terreno que simboliza estágios evolutivos nossos aqui na Terra, a gente vai falar um pouco sobre isso. E é muito profunda a sabedoria de Jesus. Eu fico encantado. É muito profunda, Marcelo, porque assim, cada uma dessas passagens, né? Porque é interessante, veja, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas Jesus ele nos dá 3 momentos em que a semente ela se perde. E apenas em um momento ela encontra um terreno fértil. Coincidência ou não, né? Como a gente costuma dizer que a gente não acredita em acaso, o que a gente aprende sobre o nosso mundo de provas e expiações? Que a gente está saindo dele para entrar no mundo regenerador, uma transição. Mas que no mundo de provas e expiações, normalmente, qual que é a proporção? É de 25% de espíritos que já têm um nível de bondade em desenvolvimento um pouco mais acentuado, né? E 75% de espíritos mais endurecidos, né? Que foi assim que aconteceu com a Terra. Bem, na época que Jesus veio, a gente estava no processo de provas e expiações. Veja que a proporção do Cristo é a mesma quando ele traz na parábola do semeador. O terreno que foi fértil, que foi aproveitado, foi um, ao passo que 3, em diferentes estágios, tiveram a mesma chance, não obtiveram. A gente vê um recurso simbólico do Cristo para nos oferecer ensinamentos muito profundos. E, sem dúvida, o terreno, né, a maturidade do terreno, a forma como essa semente encontrou uma determinada dificuldade, uma que se perde, a outra que fica entre as rochas, a outra que está entre os espinhos, nos mostra esses diferentes níveis de dificuldade existencial até a gente dar conta de chegar no terreno bom e fértil que estava pronto. E tudo isso, Marcelo, assim que nós estamos conversando aqui, né, a gente vai detalhar mais aí ao longo desse nosso bate-papo, né, ao longo dessa nossa entrevista. Ricardo, então quem é o semeador e o que são as sementes? Olha, a gente tem boas reflexões para fazer a esse respeito, né? Jesus nos conta, né, na continuidade da narrativa de Mateus, que ele é o grande semeador, né, ao passo que os seus ensinamentos, são as grandes sementes, que buscam os terrenos férteis, né, ou acabam infelizmente caindo em terrenos que não estão prontos para compreender essas possibilidades de crescimento. E a gente pode observar, né, aí no exercício, pedindo permissão ao cosmos, né, inclusive para fazer um exercício reflexivo a esse respeito, que num caso mais profundo, se a gente levar em consideração que nós somos Cristos em formação, vai chegar um determinado momento que nós temos as condições de oferecer sementes puras, né, à medida que a gente vai evoluindo, vai compreendendo esse processo de crescimento do ser, compartilhando isso com toda a humanidade. Isso é uma parábola muito rica. Porque é um convite fantástico que Jesus nos faz para a gente identificar as possibilidades que a vida está nos trazendo. Ou seja, ora nós podemos ser semeadores e ora podemos ser o terreno a ser semeado. Com certeza, com certeza. E feliz quando a gente consegue compreender isso, né? Olha só que interessante.
Vamos pegar um exemplo de companheiros que passam por várias dificuldades, seja quais forem, né? Do ponto de vista material, problemas de saúde, problemas de relacionamento, dificuldades de uma maneira geral. Se a gente entende que no momento da dificuldade a fé faz uma diferença muito grande na nossa maneira de interpretá-las, né? Que acaba nos dando uma força moral, uma condição de passar com dignidade por esse processo, inclusive nos predispõe a aprender com a dificuldade. E aqueles que se permitem a chance e têm o conhecimento e a aceitação da reencarnação, inclusive se perguntar o que essa dificuldade quer me ensinar, a gente começa a entender que tudo isso acaba sendo uma grande semente, né, a ser desenvolvida num terreno fértil. Né, o terreno que está sendo trabalhado com a tolerância, com o amor, com a generosidade. Por quê? Porque a gente assimilou a semente principal, que são os ensinamentos de Jesus, né? Que nos trouxe um processo de compreensão grande, permitindo que esse terreno fosse trabalhado de uma maneira saudável. Quer dizer, seria o semeador aliás, seria o terreno que conseguiu aproveitar bem essa semente profunda. Ao passo que em alguns momentos existenciais a gente não consegue fazer isso, né? É que nós vamos ver daqui a pouco nos diferentes tipos de terrenos. O terreno está meio duro, está meio complicado, não aceita de jeito nenhum, mas a semente boa está aí, Jesus deixou. Exatamente. Então vamos falar dos terrenos. Vamos começar, né, com o primeiro, que seria a semente que caiu à beira do caminho. Qual é o simbolismo desse trecho? Olha, é interessante, a gente conversava fora do ar sobre essa questão das parábolas, porque a parábola ela é rica em simbologia, né? E como ela é rica em simbologia, cada um de nós vai fazer a sua projeção na medida da sua maturidade, né? E da percepção. Uma simbologia para nós muito rica, quando a gente imagina que a semente ela cai à margem do caminho. Olha como isso é profundo. Jesus, ele é o semeador. Então, ele está trazendo a mensagem, né? Está trazendo o seu evangelho, esse convite para que a gente aprenda a amar, que a gente siga o caminho dele. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. E de repente essa semente ela cai no meio do caminho, quer dizer, ela nem cai no terreno, a gente nem se apossa dela, ela é desperdiçada. Quer dizer, as pessoas ouvem, mas não escutam, né? A gente vê, mas não enxerga. E quantas situações como essa, né, Marcelo? Como a gente costuma dizer, entra aqui, sai aqui. E sai aqui. E é constante isso, né? Porque nós observamos os ensinamentos de Jesus a todos os momentos. Olha, vejamos, por exemplo, o caso da família. Acho que é um exemplo interessante para a gente refletir, né? Bem, circunstâncias familiares difíceis acontecem para todos nós. E a gente sabe, a doutrina espírita, né, gente, nos explica também que nada acontece por acaso e que a gente vive as experiências familiares necessárias para o nosso amadurecimento espiritual, né? Experiências saudáveis, experiências difíceis para amadurecer nosso espírito. A gente sabe que na família se reúnem muitas vezes companheiros que precisam se reajustar com a lei junto conosco, algumas vezes as afinidades, enfim. Então, muitas vezes nós temos dificuldades na área familiar. Se o nosso terreno é fértil, as sementes de Jesus foram bem absorvidas, a gente vai lidar com essas dificuldades em relação à família de uma maneira muito mais saudável. Mas se a semente caiu à beira do caminho, é outra história. Nós vamos aumentar o endividamento, porque eu vou brigar ainda mais, vou me encher de revolta, de angústia, de tristeza, vou me tornar um ser humano extremamente perturbado e vou colocar a culpa na minha família. E vou justificar todos os possíveis desequilíbrios que eu vier a ter por causa da falta de amor ou de afeto de pai, de mãe, ou porque eu não tive pai, ou porque eu não tive mãe. Quer dizer, e a semente do evangelho aqui? Talvez eu as ouça nas igrejas, na casa espírita, ouça falar, veja nos livros, mas se eu não tiver ouvidos para ouvir, não tiver olhos para ver, eu sequer tento. Ou seja, se você estiver fora da sintonia daquele assunto, né? A gente perde essa chance. E acontece muito, né? Acontece muito isso em todas as religiões, em todas as partes do mundo, com toda certeza, e já é uma maravilha, porque se a gente está nessa condição, pelo menos atual, se dando o direito de estudar, refletir sobre assuntos, você vê, nós estamos aqui conversando sobre esse assunto, você está nos assistindo agora, pelo menos, no mínimo a gente pode dizer que nós já temos uma curiosidade de aprender coisas novas. Mas vai saber se algum tempo atrás, alguma existência passada, talvez alguns de nós até nessa mesma existência, a gente achava isso uma grande bobagem. Estávamos num momento ainda de materialismo exagerado, despreocupação com qualquer princípio de espiritualização. Exatamente. E a gente não pode dizer que não tinha semente boa, né? Porque a semente continua. A semente está aí. Está aí. Está ao derredor. Exatamente. E os lugares pedregosos? Isso é interessante. Olha que diferença sutil. Primeiro, Jesus fala assim, a semente cai na beira do caminho. Então, caiu na beira do caminho, a gente pode entender nesse simbolismo que a gente falou agora,
que é o sujeito não está nessa sintonia. Nos terrenos pedregosos, Jesus já fala que ela cai em um terreno. Então ela cai. Ela foi absorvida de alguma forma. De alguma forma, exatamente. Então já houve uma melhora e a gente tem que valorizar isso. Está longe do que seria o ideal, mas já houve uma melhora. Então a gente entende o quê? O que é uma pedra? A simbologia da pedra. Normalmente a pedra está sempre associada a algo rígido, né? Algo com nível de dureza muito grande. E são várias pedras. Às vezes que Jesus não fala que a semente caiu em uma pedra. Não, em um terreno pedregoso. Então havia várias pedras. Se a gente tiver um pouco de boa vontade nessa simbologia, a gente entender que a nossa existência física, em cada encarnação, nós vamos naturalmente encontrar as várias pedras que, pela lei de causa e efeito, nós mesmos criamos. Então, a semente do Evangelho, ela já cai no meio das grandes provas que a gente vivencia. Em todas as áreas da vida, gente, todas as áreas. E veja que nesse caso, a semente cai entre as pedras. O que acontece? Ela começa a crescer. Esse detalhe é muito sutil, porque ela vai morrer depois, né? Porque vem um sol quente e ela não tinha raiz, mas ela começou a crescer. Jesus fala, a semente começou a crescer. Então é um indivíduo que tem um monte de problemas, mas ele fala, meu Deus, né? Seja pelo desespero, às vezes é aquela história, eu não vou pelo amor, vou pela dor, mas eu já estou sensível, me ajuda. Então eu já começo a ler, busco alguma coisa, vejo algo, já leio um texto, já peço um conselho. Ou seja, deve um certo entusiasmo Não é? Com a possibilidade de encontrar uma solução. Exatamente. E já é alguma coisa, porque isso me faz vislumbrar algumas possibilidades, mas como não há uma disciplina, não há um caminho que realmente vai ser regado, vai ser bem trabalhado, a raiz ela não cresce. É superficial. A gente vê muito isso, né? Algumas pessoas, vamos falar de coisas práticas. Quantos companheiros que vão à casa espírita para receber o passe e vão embora? Não estão nem interessados, às vezes, numa palestra, né, numa reunião pública. Quantos companheiros vão à igreja católica só por causa da hóstia para poder comungar? Ou vai à igreja evangélica porque quer a bênção do pastor, mas não está incomodado com promover uma reforma íntima, como sai dali? Ou vai no templo budista meditar, mas depois volta para a vida? Então, não há aquela preocupação com o enraizamento, com a densidade. Então, há o contato já com a semente, porque isso é um fato, é bem melhor do que não ter contato nenhum, né? Mas a gente não cuida dela. E como a gente não cuida dela, ela não vai crescer dentro do nosso coração. Tanto que muitas pessoas falam assim, depois que eu entrei para a casa espírita, os problemas só aumentaram. Porque aí a pedra começa a ter mais evidência que a semente que está brotando. Exatamente. Aí, claro, o problema vai aumentar. Na verdade, o problema vai aumentar porque a nossa visão do problema fica exatamente com essa evidência. Porque Jesus falou assim, gente, olha como isso é fantástico. Jesus fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados, né, e eu vos aliviarei. Ele não falou, eu vos curarei. Ele não falou, eu pegarei, né, o seu fardo pesado, vou colocar nas minhas costas. Não. O fardo com Jesus, ele existe, só que fica leve, porque nossas costas ficam mais fortes. Nossa compreensão, nossa fé, né? Nosso amor. Então isso deixa a gente mais forte para passar pelas provas que precisam ser vivenciadas enquanto elas existem aí. Então essa falta de enraizamento, ela faz muito mal à sociedade. Quando a gente ouve falar dos hipócritas, né, ou de pessoas que têm o conhecimento da mensagem divina, mas não a vivenciam, mas têm o conhecimento, que é diferente daquelas que sequer se preocupam em ter e se encaixam com perfeição nesse processo, né, da semente que cai entre as pedras. Se você me permitir, Ricardo, eu gostaria até de aproveitar para citar um exemplo dentro dessa questão do entusiasmo, da falta de enraizamento. Por exemplo, aqueles companheiros que muitas vezes adentram a casa espírita e querem logo assim, se vincular a uma atividade caritativa, um voluntariado, mas não se preocupam concomitantemente em participar de um curso, ler os livros, assistir às palestras, ou seja, então ele não tem a compreensão da doutrina e do cristianismo. E, às vezes, por causa de uma pequena bobaginha, ele deixa a casa, deixa o espiritismo, não é isso? Perfeito, exemplo perfeito. E ainda fica rodando. A gente fala que são alguns conversos, são os buscadores, né? Então ele vai na igreja, ele vai num templo, ele vai na casa espírita e está todo mundo errado. Todo mundo está errado. Bem, ampliando ainda, aproveitando esse exemplo que você trouxe uma reflexão, muitos terapeutas ou profissionais que lidam com comportamento às vezes falam muito sobre isso, né? De alguns pacientes que chegam e falam assim, olha, eu já tentei de tudo. Eu já conheço, agora com a internet, então está muito fácil, eu já conheço tudo, conheço todos os problemas, então eu já conheço isso, aquilo, outro. Sim, mas saber e não fazer é a mesma coisa que não saber, né? Porque o resultado é o mesmo.
Então a gente vê que essa tendência nossa, ela é levada a várias áreas, inclusive da nossa vida social. A gente deixa de aproveitar exatamente essa profundidade que o Evangelho, o conhecimento do Evangelho traz para promover essa reforma íntima que gera esse enraizamento, né? E de repente é por isso que muitos de nós, em determinados momentos da nossa evolução, a gente prefere recuar, porque dói, né? Claro, eu vou ter que me enxergar, porque senão como é que eu vou fazer minha reforma? Eu ter que aceitar que eu sou egocêntrico? Imagina, você que está errado, né? Sei lá, eu ter que aceitar que eu sou vaidoso demais ou que eu estou sendo injusto em determinado contexto? Não, as outras pessoas é que não estão me compreendendo. Então, fazer esse mergulho interno demanda de nós um ato de coragem muito grande. Em Jesus no Lar, né, e o Lúcio traz uma história lindíssima. Te peço desculpas, eu não me lembro aqui exatamente o nome, são 50 histórias, não me lembro qual delas, mas uma história linda em que, lá exatamente falando sobre coragem, está lá, é fácil de identificar no índice, obrigado. E ele fala sobre coragem, na verdade contando uma história em que Jesus, né, está lá junto com os discípulos na casa de Pedro. Em toda a narrativa, Jesus apresenta a coragem como sendo o principal atributo para que a gente possa passar pelas adversidades na matéria. E Jesus conta uma história de um anjo que oferece para um companheiro com dificuldades várias coisas que o companheiro pede e nada resolve. Só que ele faltou pedir o quê? Coragem. E você vê, coragem vem do latim cordis, cor cordis, que é a mesma essência da palavra coração. Quer dizer, coragem é literalmente ação pelo coração, pelo caminho do coração. Então, se a gente não tem cordis, né, coragem de mergulhar dentro da gente para começar a pegar esse evangelho, esses ensinamentos que a gente tem disponível, a doutrina espírita, então mastiga, gente, isso para nós. Mastiga para começar a trabalhar item por item no meu ser, no meu psiquismo. Aí, simplesmente, meu ego assume o controle de novo, a gente coloca aquela armadura, eu falo, olha, eu vou na igreja, eu vou no centro, eu recebo o passe, faço isso, faço aquilo, mas não há densidade, não há profundidade, né? A gente fala que o crescimento ele ficou numa horizontal, não verticalizou. E infelizmente vem o sol. O que é o sol? As dificuldades claras, né? O sol aperta, a dificuldade aperta, aí foi o que você falou, fulano na casa espírita está me xingando, me deu atenção, vou embora. Na minha casa eu estou com problema, minha família, eu estou indo no centro, mas não resolveu nada. O sol está quente, ficou quente. Então, como a pessoa não tem essa densidade, ela se afasta. Então ela começou a crescer, mas morre. A raiz não estava ainda firme no terreno. E às vezes a gente pode perder uma existência, 2, 3, por causa disso. Isso é muito sério, se você me permite assim, ampliar um pouco essa reflexão, como isso pode ter uma consequência seríssima em todos os níveis. Vamos pegar um caso extremo, né? Na doutrina é muito bem trabalhado, explicado para a gente. Você vê o caso do suicídio, que é um caso bastante extremo. Nós atravessamos um problema hoje na Terra gravíssimo quando a gente pensa em suicídio. O suicídio, além de ser, claro, um problema gravíssimo do ponto de vista espiritual, que é o abandono da existência, né? O autoextermínio, inclusive do ponto de vista da saúde. Os dados oficiais da Organização Mundial da Saúde são terríveis. São terríveis. Só para você ter uma noção, a cada 30 segundos no mundo se suicida uma pessoa. Uma pessoa consegue cometer o suicídio. No Brasil são 26 pessoas por dia. É muita coisa. E, bem, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque ele mostra uma série de questões. O suicídio está diretamente relacionado, quando se estuda pelo viés, né, da saúde, a dificuldade de adequação social e de aceitação de frustrações humanas. Tanto que hoje, né, atualmente no Brasil, nós estamos falando, né, nesse momento, que a principal dificuldade é trabalhar com jovens a aceitação de que a término de relacionamento, a término de namoro, as dificuldades em relação ao mercado de trabalho, porque no Brasil o nível de suicídio entre jovens aumentou nos últimos 4 anos para cá. Você vê, houve um declínio nos Estados Unidos, que é o país em que infelizmente mais pessoas se matam no mundo, e na Europa por causa de uma campanha social. E não foi religiosa, olha que interessante, foi social, mas com fundamentos religiosos, porque a campanha preconizava que cada uma das pessoas prestasse atenção na outra. Quer dizer, isso é criar conexão. Por quê? Porque nós somos pessoas frágeis em muitos momentos da vida. Então, gente, quando a gente pega o evangelho e a gente cuida desse evangelho na nossa vida, a gente faz um evangelho no lar, para os nossos filhos aprenderem sobre Jesus, sobre ter perseverança, sobre ter fé, força nos momentos de dificuldade, entende que nada acontece por acaso. Isso vai libertar, né, a gente daquela crença de que estou sendo injustiçado. Então isso vai tirando de cena vários perigos gravíssimos, como do suicídio, da obsessão, que acaba levando a vários problemas, inclusive ao suicídio.
e uma série de outras questões. Então, o crescimento espiritual e esse enraizamento, né, dos ensinamentos de Jesus, ele é o cerne da transformação da humanidade. Não tem como a gente conceber sociologicamente, economicamente, uma humanidade mais equânime, uma humanidade mais equilibrada, sem ser um processo de dentro para fora. Por mais que, muitas vezes, essa superficialidade, né, que tente nos impor esse processo de fora para dentro, isso não é viável, isso não é possível. Não é à toa que Jesus, desde então, tem nos ajudado nesse ínterim, né, nessas reflexões. Muito bem, Ricardo. Vamos então para os espinheiros. Explica aí para nós como é que é isso. Vamos na simbologia de novo. Então, a gente falava, né, que entre as pedras a semente caiu, ela cresceu. Jesus fala que ela cresceu, mas ela não teve raiz. Entre os espinheiros, o que Jesus diz? Ela caiu entre os espinheiros e foi sufocada. Jesus utiliza esse termo. Foi sufocada, então ela não teve nem condições de crescer. A luz do sol não conseguia penetrar e alcançá-la. Exatamente, então sequer ela conseguia crescer. A gente pode entender esses espinheiros de várias formas. Uma das principais formas de entender isso é exatamente o nosso velho eu, com as velhas crenças cristalizadas, os comportamentos cristalizados de várias existências, os preconceitos, os medos, a nossa velha visão de mundo. Por quê? Porque ela sufoca qualquer ideia nova que chega. Porque o meu ego vai querer manter-se no controle e vai sufocar qualquer ideia que coloque em xeque esse velho ego, essa velha falsa noção do eu, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque aí, além da coragem, nós vamos precisar de um mínimo de humildade, né? Para poder, um mínimo que seja, para a gente poder parar e refletir. Será que eu não tenho algo para melhorar? Será que realmente eu não tenho condições de ser melhor do que eu sou? E nesse quesito, Marcelo, a situação ela é bastante complexa, porque o nível de crenças limitantes que cada um de nós traz é muito profunda, em alguns níveis, né, em alguns momentos, é muito grande, inclusive nos levando a desacreditar da nossa capacidade de crescer, ou criando desculpas que nos impeçam de acreditar que Deus olha por nós. Muitas pessoas falam assim, eu não duvido do poder de Deus, mas quem sou eu? E se esquece que Deus é pura misericórdia. É isso que Jesus ensinou. Deus é amor, né? Quer dizer, independente do que a gente fez no passado, e o Espiritismo mostra isso de uma maneira muito clara, a gente sempre pode começar nossa reestruturação moral a partir de agora. A gente tem essa chance, se o desejo é sincero, ele é verdadeiro, a partir de agora. Aí, de repente, vem a minha vozinha interior, meu condicionamento, dizendo, não, mas eu não vou dar conta. E se a gente for somar isso, as influências espirituais que estão em sintonia com o que eu permito me sintonizar, a coisa fica mais intensa ainda. Então, vai se somar as minhas dúvidas a respeito da minha capacidade de crescer, de melhorar, de dar conta dos problemas, de mudar a maneira de ser, para aproveitar essa semente nova que está chegando, junto com as influências espirituais que eu estou atraindo. Aí a própria pessoa fala, mas eu não dou conta, né? Mas eu não consigo. Isso não é para mim. Mas é para quem? Jesus fala, né, da porta estreita e da porta larga. Claro, a porta larga ela é muito mais simples, né? É muito mais fácil a gente continuar com o nosso velho jeito de ser. Porque, gente, realmente não é fácil você mergulhar dentro de si e começar a fazer esse trabalho, né, de dentro para fora. Exige de nós um processo de aprendizagem muito grande. Eu me recordo aqui, enquanto a gente fala sobre isso, de uma das histórias muito conhecidas do Jerônimo Mendonça, né? Para quem não teve oportunidade de conhecer, me permita bem rapidamente falar dele, né? O Jerônimo foi um grande espírito e espiritá que nós tivemos, né, entre nós no século passado. O Jerônimo desencarnou em 1989, e o Jerônimo ele foi um grande amigo. Chico Xavier fundou 2 casas espíritas e, gente, ele viajava o Brasil todo numa maca. Por quê? O que aconteceu com ele? Ele, muito jovem, começou a desenvolver um processo gravíssimo de artrite reumatoide. Na época não tinha os tratamentos atuais, então inicialmente ele foi andando de muleta, depois foi para cadeira de rodas, depois simplesmente ele ficou numa maca. E a situação para ele fisicamente piorou, né? Por quê? Ele ficou cego dos 2 olhos, ainda tinha uma angina terrível, que fazia com que ele fizesse estudos e conversasse com as pessoas com quilos de areia no peito para ver se aliviava um pouco a dor. Bem, Jerônimo, durante um bom tempo, ele sempre se esforçou para poder levar a palavra, porque ele era espírita desde cedo, mas para ele ainda era muito difícil digerir aquilo. E aí tem uma história assim que foi um divisor de águas, né, na vida do Jerônimo, que foi um momento, no finalzinho da década de 60, que ele achou que ele ia desencarnar. Ele realmente estava muito mal de saúde, estava tendo algumas hemorragias,
E então ele, muito próximo do Chico, ele queria, se possível, se despedir de Chico. O médico falou que ele não ia durar muito tempo, então os amigos se cotizaram e deram um jeitinho de levar ele até Uberaba. Só que na hora que chegaram com Jerônimo na Casa Espírita, o Chico estava em campanha com outros companheiros, campanha assistencial. Então o Jerônimo ficou ali esperando. Aí o Chico chegou, depois de um tempo, foi cumprimentar o Jerônimo, como se já soubesse que ele estaria ali, O Jerônimo ainda fala, contou para muitos amigos assim, como será que o Chico sabia que eu estava aqui, esquecendo da mediunidade do Chico? E aí o Chico chegou com todo carinho, e falou assim, ô Jerônimo, que bom te receber aqui. E aí, Marcelo, nesse momento, como o Jerônimo estava sangrando muito, os amigos tinham envolvido ele num lençol branco, então estava cheio de sangue, então ele estava vermelho. E o Chico fez uma brincadeira, meus amigos, olha só o que é que Jesus trouxe para nós. Trouxe uma rosa. Jerônimo é como uma rosa vermelha. Então vamos todos dar um beijo nessa rosa, mas com muito carinho, para ela não despetalar. Essa foi a expressão, ela não despetalar. Aí foi o Chico dando um beijo no Jerônimo e todos aqueles companheiros. E aquela dor física do Jerônimo foi desaparecendo. Quando foi no final, lembre-se, o Jerônimo já não enxergava, Falei assim, Chico, mas o que está acontecendo? Eu estou me sentindo tão bem. Aí o Chico riu. Aí falou assim, meu filho, você ia morrer antes da hora. Assim, mas eu ia morrer antes da hora. Jerônimo. Sabe por quê? Porque você aceitou a pecha do coitadinho. Olha que interessante, Jerônimo fazia estudos espíritas, tinha uma fé já muito grande, porque não era fácil vivenciar uma prova dessa, Você aceitou o coitadinho, porque as pessoas chegavam para o Jerônimo e falavam, tadinho do Jerônimo, Olha como o bichinho sofre, faz tantas coisas. Ele foi absorvendo aquilo, então no inconsciente dele, se eu sou um coitado, então um coitado não pode viver muito, Não pode ser feliz. Resumo da história, depois desse dia, ele se predeterminou nunca mais aceitar essa pecha do coitadinho. E o Jerônimo, que pelo médico ia viver apenas alguns meses, viveu mais de 25 anos depois desse dia. E nunca mais se queixou. Tanto que as histórias, e tem uma biografia do Jerônimo muito conhecida, de uma médica homeopata que o acompanhou em boa parte da vida, chamada Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado, fala de inúmeras situações que o Jerônimo consolava as pessoas e fazia piada da situação dele. Por quê? O Jerônimo ele soube pegar essa semente do Evangelho, colocou uma raiz profunda aí, mas durante um bom tempo uma crença, isso que eu quero chamar a atenção, uma crença limitante do inconsciente dele fez com que ele quase desencarnasse antes da hora. Ou seja, era o espinheiro. O espinheiro, estava ali, estava cravado. Vedando, a luz da compreensão. E olha que ele já tinha grande, mas estava ali. Você vê que às vezes a gente fica assim, será que eu dou conta? Na hora da dificuldade, Será que eu consigo? Às vezes o trabalhador que já é tarefeiro, até numa casa espírita, já está em longa data, muitos têm essa falsa ideia de que, eu já estou aqui trabalhando na doutrina, já sou tarefeiro, então tudo vai ficar mais fácil para mim. E cada um segundo as suas obras e as suas necessidades, Isso não quer dizer que a gente vai diminuir o nível de dificuldade, quer dizer, de novo, que elas podem ficar mais leves. Então, em algum momento de curto circuito dessas nossas crenças positivas, uma crença limitante lá de trás, que pode ter feito a gente desistir em alguma época passada, ou até recentemente, ela pode ressurgir forte e sufoca. As doutrinas materialistas, que a gente possa estar associado de alguma forma. Com certeza. Vão bloquear, Quer ver, legal você tocar nesse assunto, um exemplo muito, muito interessante. Eu me lembro, já tem alguns anos isso, de uma companheira lá de Betim. E ela, muito jovem, devia ter uns 25, 26 anos na época mais ou menos. Ela tinha uma vida assim, bastante atribulada, ligada a álcool, bebida, saía de noite, então assim, uma vida complicada. Não cuidava muito dessa questão sexual, enfim. Então ela passou por dificuldades e resolveu mudar. Aí conheceu a doutrina, o espiritismo e começou a trabalhar, a estudar, participava das reuniões de estudo, das reuniões públicas, mudou totalmente a vida dela. E eu me lembro de uma conversa em que ela falava que todos os amigos, entre aspas, dela, do passado, se afastaram. E ficavam falando com ela, você vai entregar sopa no sábado à noite? Sábado à noite é dia de sair para gandaiar. E ela falava aquilo numa tristeza, por quê? Porque ela não entendia como é que as amigas não respeitavam, ou não entendiam a mudança que ela estava promovendo. A nova decisão. Exatamente. Então, imagina que situação. A crença dela, se fosse muito forte ainda de eu não dou conta, eu não mereço, ou realmente mamon é o melhor caminho, ela teria sufocado esse caminho, como muitas vezes a gente faz.
Então, a gente precisa vigiar e orar muito, porque mesmo tendo contato com a luz do Evangelho, a gente corre o risco do espinheiro sufocar. Olha o que aconteceu com Judas. Que exemplo histórico mais profundo do que esse? Judas convivia com Jesus, ele aprendeu com Jesus e tinha crenças próprias. Segundo nos consta, não por ser maldoso, mas tinham crenças próprias, que sufocaram a compreensão da forma como Jesus gostaria do Evangelho. Né? Quer dizer, a revolução, né, era uma revolução pelo amor, não uma revolução pelas armas ou né, de uma maneira violenta, diferenciada como Judas Iscariotes imaginava. E deu no que deu. Então a gente tem que estar atento a isso. Né? Não basta receber a semente, né, gente? A gente tem que cuidar dela para que ela cresça e tomar mais cuidado para que ela não seja sufocada por velhas ideias do nosso velho eu, do homem velho ou da mulher velha. Ricardo, vamos então para o último tipo de terreno, aquele mais favorável, né? A boa terra. E Jesus menciona, inclusive, as suas produções diferenciadas. Então, explique para nós, por favor. Essa parte que a gente quer, né? Nós queremos estar nesse meio aí, que é o terreno fértil. Quer dizer, a semente cai nesse terreno e aí ele está pronto para germinar. Olha que interessante. Se vocês tiverem curiosidade de procurar o significado do termo semente na ciência, o que é semente, né? Semente é um óvulo fecundado. Tanto na biologia, quando a gente vai trabalhar as conceituações biológicas da nossa conjuntura física, quanto inclusive nas plantas. Então, a semente ela é uma potencialidade pura, já a vida em potencial. Então, quando a semente que é vida em potencial cai na terra fértil, ela vai desenvolver a potencialidade dela. É muito profundo isso. E o que é a terra fértil? Se a gente for observar as nossas lavouras, materiais mesmo, uma terra fértil, quando você conversa com um agricultor, o que é uma terra fértil? Ele vai falar, é uma terra que a gente pode cuidar e a semente vai produzir. A gente pode cuidar. Se você conversa com um agricultor em uma terra que aceita a regulação do pH, né, lá da acidez, você vai colocar um adubo, ela não está totalmente pronta, mas ela já é fértil. Olha que interessante, quer dizer, ela aceita a fertilidade, ela se permite trabalhar, porque as terras que não são férteis, você pode jogar o adubo que for que não resolve. Então, quando a gente traz isso para a nossa realidade, o que a gente entende pelo terreno fértil, né? O terreno que recebeu essa semente e ela começou a produzir? São as almas que já se abriram para a reforma íntima. Elas entendem essa necessidade, estão abertas para essa reforma íntima, cada um na sua condição. Tanto que nós vamos ver que há uma diferença nas produções, mas já há uma abertura. Então, é totalmente diferente dos exemplos anteriores. Por quê? Porque aqui nesse caso, esse companheiro, né, ou essa companheira, ouve as sementes do Evangelho, faz uma autoanálise, se esforça por domar as suas más tendências, é o que a gente vê lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente vai reconhecer o verdadeiro cristão, o espírita, ele está se esforçando por domar aí as suas más tendências. Não é fácil, né? Porque cada um de nós sabe das tendências que precisa domar, às vezes a gente nem sabe, vai descobrindo no meio do caminho, mas Jesus já está na referência. Mudou tudo. Mudou tudo. Então, acontece um problema na família, eu não vou me revoltar, eu vou me perguntar, Senhor, o que eu tenho para aprender aqui? Está doendo, mas o que eu tenho para aprender? Estou com um problema no trabalho, eu já não vou me revoltar, não vou me vingar porque alguém me traiu, porque alguém me roubou, porque fez assim. Meu Deus, eu preciso estar atento. O que aconteceu comigo? O que eu tenho que aprender com essa situação? Então, essa fertilidade, né? Essas possibilidades amplas de crescimento simbolizam muito aquilo que a gente pode se tornar, inclusive, nessa existência. E Kardec, Marcelo, trouxe para nós uma reflexão muito profunda a esse respeito também. Quando a gente vai estudar, lá em O Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 920, quando Kardec está explorando as reflexões acerca das penas e dos gozos futuros, das consolações, perdão, o que Kardec traz para a gente? Ele questiona a espiritualidade superior, o espírito de verdade, sobre a possibilidade de ser feliz nessa existência. E aí a resposta é iluminar, porque fala assim, felicidade absoluta não. Absoluta não, mas cabe a cada um aliviar as suas dores tanto quanto possa. Quer dizer, a informação é muito clara, né? Eu tenho o poder de tornar a minha vida mais agradável, independente do que eu esteja vivenciando. Independente do tamanho da minha prova, da minha dor, da minha dificuldade. Olha o caso do Jerônimo. Olha o caso do Jerônimo. Ele podia ter escolhido ser uma pessoa revoltada, qualquer outra coisa. O Jerônimo, gente, não se movia.
mas estava ali, ele dependia totalmente das outras pessoas, mas ele fez a escolha de vou ser feliz apesar disso tudo. Não foi da noite para o dia, porque todos os dias a gente tem que renovar esse compromisso com a gente, né? Todos os dias a gente tem que renovar o compromisso de vou fazer as melhores escolhas, Senhor, me ajude a seguir esse caminho. Mas é essa predisposição verdadeira, genuína, que caracteriza um terreno fértil. Por quê? Porque a gente vai aos poucos amadurecendo e vamos fazendo essa semente multiplicar. E aí, olha a sabedoria do Cristo. Porque Jesus poderia ter dito assim, né? Que, bem, e a semente caiu, né, num bom terreno, no terreno fértil, e multiplicou 100 por 1. Não. Jesus dá um exemplo gradativo. Ele fala de 100 por 1, 60 e 30. Deixando claro que há vários níveis de terrenos. Embora todos já estejam abertos a essa fertilização, a esse processo de enriquecimento, há vários níveis de terreno, que é o que acontece. Nós vemos pessoas que têm boa vontade, mas têm várias limitações. Nós temos pessoas que têm algumas limitações específicas em uma determinada área, mas por causa dessa sua boa vontade já consegue amadurecer. Na própria existência, se a gente for pegar a existência do Chico, vamos falar de casos conhecidos, nas várias biografias que a gente conhece do Chico, você vê o Chico do início da existência dele, é um Chico diferente do momento do desencarne, e na mesma existência. Se a gente for pegar, por exemplo, a história de Paulo de Tarso, quer dizer, Saulo, antes de conhecer Jesus, era uma coisa. Paulo, quando chega no final da sua existência física lá em Roma, é outra coisa. Então, há uma gradação que, inclusive, de crescimento, graças a Deus, que a gente pode fazer nessa existência. Isso é um convite fantástico. E aí vai a cada um segundo as suas obras, né? Porque tem gente que vai se abrir mais, dá conta de se doar mais, então a semente se multiplica de uma maneira mais profunda. Tem uns que vão aí meio que freio de mão puxada e tal, mas tá indo. O terreno é fértil do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então, a boa notícia, que eu acho que assim, tem que nos animar bastante independente da nossa condição atual, né? É importante a gente se respeitar. Porque existe, aí entra o auto-amor. Porque se a gente já se permite buscar essa reforma íntima, naturalmente, seguindo esse autorrespeito, a gente vai se retroalimentando dos benefícios que a reforma íntima vai nos trazendo. Então, de repente, eu comecei agora esse processo e eu sinto assim, olha, eu dou conta disso, mas não dou conta daquilo. Sim, mas disso que eu já dou conta, o benefício moral, existencial, de energia positiva que essa pequena mudança que eu já fiz vai me trazer, já vai me dar mais energia e, naturalmente, eu vou querer mais. Eu vou querer mais. Isso vai me predispondo a conquistas maiores do espírito. E aí a gente vai saindo, né, daquele companheiro que está lá na produção de 30 por 1, para depois o de 60 por 1, para chegar no de 100 por 1. É evolução contínua. E a maturidade vai ampliando e a gente vê a mesma coisa, né, Marcelo, que via de repente há 20 anos atrás e tem uma percepção diferente. Ou vive a mesma prova que a gente vivenciou em 2 existências passadas, mas hoje de uma maneira totalmente diferenciada. Ricardo, e então para a gente encerrar o desfecho de Jesus, quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Qual foi a mensagem do Cristo para nós aí? Livre-arbítrio. Nós precisamos fazer escolha, né? A gente tem que ter a vontade. Tem um livro de Emmanuel que ele é fantástico, né? O Pensamento em Vida. O Pensamento em Vida é um livreto bastante interessante, ele é bem sui generis, porque lá na introdução, o próprio Emmanuel conta que aqueles ensinamentos são ensinamentos que estão no mundo espiritual em um curso para recém-desencarnado. Então ele vai e trouxe aqueles ensinamentos. Então os ensinamentos de pensamento e vida são repassados no mundo espiritual. E ele fala o tempo todo em pensamento e vida sobre como que o pensamento gera vida. Se a gente fizer uma ponte mais técnica, lembrando de Kardec na Gênesis, no capítulo 14, quando ele fala lá da mecânica dos fluidos, que a gente pode construir as realidades, criar realidades, mudar a matéria através do quê? Do nosso pensamento, da nossa força de vontade. Então, se eu não desejar, nada acontece. Mas não é um desejar da boca para fora, tem que ser profundo. Então, aí entra o livre-arbítrio, que é o que diferencia a gente passa na condição de espírito, né? De princípio inteligente para espírito, porque a gente recebe o livre-arbítrio. Então, Jesus traz todos esses ensinamentos. Quer dizer, você quer ouvir? Porque se você falar, não quero, pronto, não adiantou nada. Bem, muitos estiveram ao lado de Jesus e não viram, conviveram com ele no momento que ele esteve na Terra e naquele momento decidiram, por N motivos, não ouvi-lo nem escutá-lo. Então, felizes das pessoas que têm olhos para ver e os ouvidos para ouvir, né? Por quê? Porque já escolheram fazer isso. Independente se nessa existência estão ricas ou pobres, né? Se são.
se estão ricas ou pobres, se estão fisicamente saudáveis ou não, se estão vivendo experiências afetivas que consideram salutares ou não, se estão vivendo num lugar, morando onde gostariam ou não, independente da nossa condição atual, nós temos escolha. Nós sempre temos escolha, né? De olhar as coisas com olhos de amor ou olhar as coisas com olhos de revolta. Olhar a nossa vida com olhos de gratidão a Deus, reconhecendo a presença de Deus nela e fazendo essa transformação, né, gradativamente, ou infelizmente ainda dá vazão ao homem velho. E aí a semente volta para o espinho, a gente dá um passo atrás, né? E aí vai sufocar. Ou então, simplesmente ouvindo, mas sem colocar profundidade. E aí vem sol quente e infelizmente mata a semente. Seja como for, também sugere para nós que devemos estar sempre atentos, os ouvidos devem estar atentos. Eu acho que isso pode nos fazer entender que as várias circunstâncias da vida, elas vão trazer para a gente ensinos que a gente pode sempre aproveitar alguma coisa, mesmo as experiências ruins, não é isso? Com certeza, sem dúvida alguma. Essa sensibilidade, né? Tudo é vibração, é o que a gente aprende, né? Tudo é vibração. A gente vai criar a sintonia, nós vamos construir a sintonia à medida que cada pensamento é gerado, que vai gerar uma sensação, que vai gerar uma atitude e a sequência dessas atitudes vão gerar hábitos. Nós vamos criar aquilo que a espiritualidade chama, né, de campo psíquico, nosso campo vibracional que a gente constrói. E esse campo vibracional, quando tem essa predisposição dessa atenção que você falou, né, que é essa sensibilidade para, meu Deus, como é que eu posso aprender com tudo que me rodeia? Acho que essa crença, gente, é que é muito poderosa. Porque tem pessoas, Marcelo, que fazem o seguinte, é o jogo das perguntas, né? Acontece um problema, eu posso fazer o jogo da pergunta no campo errado. A pergunta ruim, por que comigo? E aí, meu cérebro, minha mente vai focalizar o quê? Uma justificativa que gera revolta. Quando eu pergunto, bem, independente de por que comigo, o que eu posso aprender com tudo isso? Muda tudo. Porque meu foco não está no problema, o foco vai para a solução. Então, essa sensibilidade a aprender com tudo que nos aconteça, é entender que Deus está em qualquer circunstância, por mais inesperada, esquisita que pareça a princípio, a gente entender que nada literalmente acontece por acaso, tudo tem um propósito e para nos beneficiar, não é para nos prejudicar, é para nos beneficiar, isso muda tudo. Por isso que a reencarnação é uma bênção. A consciência da reencarnação, quando a gente traz isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano, não estou falando no campo do intelecto, eu acredito em reencarnação. Não, é vivenciar isso muda tudo. Muda tudo, porque quando a gente assimila isso, a gente entende que literalmente nada acontece por acaso. E, consequentemente, acho que nos predispõe, né, a abrir nosso coração para a vida, o nosso grande terreno, né, nosso terreno íntimo, para absorver essas sementes do Evangelho e multiplicá-las. E que bom, né? Que bom que a gente já dá conta de fazer isso, ou pelo menos a gente vislumbra fazer isso, porque talvez há muito tempo atrás a gente estava no início, estava lá, lembra? No primeiro item, as sementes passavam, a gente olhava para elas, nem via semente. Que é isso, né? Que caiu aqui. Ricardo, então o Espiritismo BH agradece muitíssimo a sua participação. Marcelo, eu que sou muito grato, e sou mesmo. Grato a Deus pela oportunidade de estar aqui, né? Você pelo convite, e aquilo que a gente conversava fora do ar. Eu fico numa alegria, gente, muito profunda, porque eu me lembro, né, anos atrás, quando esse projeto estava começando, o Marcelo me ligou e a gente conversou um pouco sobre ele, e ver a dimensão que ele tomou, que já tomou e que está tomando, é fantástico. É muito gostoso, sabe, Marcelo, assim, ser abordado por algumas pessoas, falar assim, olha, eu assisti um estudo que você fez, um bate-papo lá no Espiritismo BH, eu vi o outro fulano, ciclano, beltrano lá no Espiritismo BH, porque assim, para mim, é um exemplo claro de tudo isso que nós conversamos agora. Porque assim, olha a internet, a história da semente, né? Tem gente que utiliza a internet para explicar como é que você constrói bombas para matar pessoas. E tem pessoas que utilizam a internet para semear a palavra de Jesus, para aliviar as almas. Então, o terreno ele está ali, neutro. A maneira como a gente vai cuidar dele depende de nós. É a história do quem tiver os ouvidos para ouvir. Então, muita luz a esse projeto maravilhoso, que ele se expanda aos 4 cantos do mundo, né? Não só para quem fala português, tenho certeza daqui a pouco para a gente de todos os idiomas aí, e especialmente para você, né, que está nos prestigiando, né? Dedicando o seu tempo aí de uma maneira generosa a estudar junto conosco esses temas especiais.
E se você me permite um convite aqui, nós não combinamos isso, mas vou fazer divulgação, entendeu, do projeto. Assista as outras palestras fantásticas de vários companheiros nossos aqui no Espiritismo BH, gente, que são maravilhosas. Maravilhosas. Às vezes a pessoa mora longe, às vezes de um centro, não pode sair, acorda de madrugada, tem alguma dificuldade, tal, é coisa boa. Você liga a sua internet, seu sinal tá bacana, você pode trabalhar o evangelho, reúne todo mundo, os filhos. Às vezes um evangelho no lar, fala assim, olha, hoje tem um evangelho no lar, nós vamos fazer uma prece, ao invés do evangelho nós vamos fazer um negócio diferente. Vamos estudar um tema juntos? Aí projeta na televisão, coloca o computador, reúne todo mundo. Não tem problema, pode fazer até pipoca. E a gente está semeando a palavra de Jesus. Então, muito obrigado, muita luz aí a todos vocês. Obrigado, Marcela, até a próxima oportunidade. Esperamos que você tenha gostado dessa entrevista. Deixe a sua opinião em nosso site.